Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Pastor Gilmar Tavares, de Anápolis, Goiás. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, nesse quadro Comenta o Texto. Um quadro que tem abençoado muitas pessoas e eu gostaria que você estivesse nos acompanhando nesses próximos minutos, porque estaremos aqui compartilhando algo muito especial para o teu coração. E quem está comigo hoje é o pastor Aldemir Araújo, meu amigo lá da cidade de Gurupi. Então, eu vou chamá-lo para fazer parte aqui comigo dessa sala abençoada. Cadê ele aqui? Pastor Aldemir Araújo, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gilmar Tavares. Como o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Prazer muito grande estar falando com o irmão. Estou feliz, estou alegre pelo senhor estar aqui comigo, participando desse quadro, desse canal. E nós já tentamos algumas vezes, ficou assim meio pega, não pega, agora parece que o trem vai. Mas tudo tem um tempo determinado. Creio que foi esse o momento que Deus permitiu para a gente estar falando. Amém, glória a Deus. Pastor Aldemir, o senhor é natural de Gurupi, Tocantins? Eu brinco com as pessoas e digo que sou magotinense. Um pedaço de Maranhão, um pedaço de Goiás e um pedaço de Tocantins. Eu cheguei aqui em Gurupi com 9 anos de idade. Olha só! Isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor nasceu no Maranhão, mas mudou para Goiás, teve a divisão do estado, o senhor virou tocantinense. Isso, exatamente. Então, eu entendi. E os seus pais são maranhenses também ou não? São. Eu fiquei órfão de pai com 5 anos de idade. Certo. Então, meu pai já ficou lá no Nordeste mesmo, no Maranhão. E a gente veio para cá quando eu estava com 9 anos de idade. Muito bem, olha só. Já era criança, mas já entendia algumas coisas, né? Não entendia nada, não sabia ler, nunca tinha visto carro na vida. Fui ver carro pela primeira vez quando saí, porque, na verdade, eu nasci na roça e até os 9 anos fiquei na roça. Não vim na cidade nenhuma vez. Então, não conhecia nada de cidade. Gente do céu! Mas o senhor não era daquelas crianças que, quando via gente, saía correndo, não, né? Era. Quando eu vi o carro a primeira vez, foi um susto muito grande. O senhor me fez lembrar de minha mãe. A minha mãe escondia de gente. Aí chegou um tio dela lá na fazenda e ela foi e correu e escondeu atrás da porta, né? E aí a minha avó está lá que conversa com meu tio, já tinha um tempo conversando, né? Aí o tio dela falou assim, olhou por debaixo da porta, viu as pernas dela, falou assim, esses pés ali é o da Marinalva. Houve uma época que foi um parente nosso lá no local que eu nasci, e ele levou uma bicicleta lá. Muito bem. E ele deixou essa bicicleta encostada lá na casa da minha mãe, do meu pai, e eu mexi na bicicleta, trisquei nela e ela virou o guidão rapidamente. Meu Deus! Eu saí correndo, porque eu pensei que era um ser vivo que estava respondendo com raiva de mim. Ei, pastor Aldemir! Pastor Aldemir, o senhor já está com quantos anos? Já consumi 58 anos daquilo que Deus me deu para me viver na Terra. Vou completar mês que vem, 58. Moço, o senhor já está com 58? Isso. Se o senhor for mais devagar, eu lhe alcanço.
Então, o senhor conheceu a pastora Flávia lá no Maranhão, no Goiás, no Tocantins? Como é que foi isso? Aqui em Gurupi mesmo. Ah, em Gurupi. Na época já era Tocantins? Não, na época ainda era Goiás. Ah, muito bem. Chegaram aqui, não sei exatamente, mas acho que por volta de 1986. Ah, muito bem. Então, ela é goiana. Ela é Diga para a goiana. pastora Flávia que eu sou goiano também, porque eu nasci em 80, em 80 era Goiás. Era Goiás, goiano também. Eu sou goiatinense, e o senhor é o quê? Magotinense. Pastor, a igreja de Gurupi, aonde o senhor serve a Deus, aonde eu já congreguei, teve a passagem de muitos pastores, homens de Deus, e o senhor poderia mencionar o nome desses pastores que o senhor teve a oportunidade de conhecer e trabalhar com eles? Eu aceitei Jesus em 26 de janeiro, aliás, 26 de fevereiro de 1981. Na época era o pastor Abigail. Saudosa Eu peguei memória. pouco tempo com o pastor Abigail. Aí, logo em seguida, veio o pastor Moisés. Pastor Moisés. Depois do pastor Moisés, veio o pastor Neutro. Em seguida, veio o pastor Odilon, pastor Adair, pastor Odilon e, novamente, o pastor Moisés, que retornou de Goianésia. E até o seu falecimento no final de 1999, e em seguida veio o pastor João Feitosa, que está conosco até hoje. Olha só, gente. Desses que o senhor mencionou, eu congreguei com o pastor Moisés e com o pastor João Feitosa. Realmente foi um período muito abençoado, que inclusive foi nessa época que eu lhe conheci e nós trabalhamos na Secretaria de Missões sob a liderança do senhor. Que tempo bom aqui, né? Exatamente. Teve um período que eu assumi a Secretaria de Missões aqui do campo e era vice da Secretaria de Missões do Estado. Olha só, que E bem. foi um momento muito gratificante, porque nós, através da sua pessoa, desenvolvemos um trabalho até então desconhecido aqui, porque, com todo respeito ao grau que o senhor ocupa hoje, mas o senhor teve a coragem de ser missionário rural. Então, era visitando chácaras, fazendas, tudo aqui na nossa região, e foi um momento histórico da nossa igreja. O senhor lembra de tudo, né, pastor? Lembro, tinha uma moto, aquela moto mais alta, acho que a Grale, parece, não me lembro a bandeira, mas era uma moto alta que você saía aí nas fazendas, nas chácaras, e eu ficava te cobrando o relatório. E aí, Gilmar, como é que foi? Verdade, verdade. Que tempo bom, né? Naquela época eu congreguei com o pastor Antunes e pastor Joaquim Nunes. De saudosa memória. O senhor conheceu os dois? Os dois. Olha só, que bênção. Pastor Aldemir, nós estamos num quadro chamado de Comenta o Texto. E eu quero aproveitar essa vinda do senhor aqui no nosso canal para lhe perguntar algo sobre um texto que eu particularmente amo, eu particularmente gosto demais. Está em Hebreus. E esse texto me chama muita atenção e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para comentá-lo. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 a 20 e os versículos 24 e 25. Fique à vontade, o quadro é do senhor, deixa Deus lhe usar, tem muita gente que será edificado com suas palavras.
Pois não. Então, vamos iniciar lendo o texto. Hebreus, capítulo 10, versículos 19, 20, 24 e 25, que nos diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu corpo. 24. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Não abandonamos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento que alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, o escritor aos Hebreus, basicamente, está falando aqui da importância da comunhão que deve haver entre os membros do corpo de Cristo, logicamente, na pessoa de Cristo, e, ao mesmo tempo, combatendo um possível comportamento que houve na época de algumas pessoas a seguir uma fé individual, desprezando a mensagem que Cristo estabeleceu para a sua igreja, que é a mensagem em que envolve a comunhão vertical, que é a comunhão entre o cristão e Deus, e a comunhão horizontal entre o cristão e Deus e os membros do corpo de Cristo, que, no caso, se refere à congregação local. Então, ele diz assim que, de acordo com a tradição, aliás, consideremos uns aos outros para nos exercitarmos ao amor fraternal e às boas obras. Então, nós estamos contextualizando esse versículo, esse texto, nós podemos trazer a reflexão do povo de Deus, um movimento que vem ocorrendo no meio evangélico, que, segundo esse movimento, eles reinterpretam como ultrapassada e desnecessária a prática dos cultos nas instituições religiosas. Pastor Demir, mas isso é sério demais, hein? É muito sério. Então, isso vem ocorrendo devido ao descontentamento de vários adeptos das igrejas como instituição religiosa para viverem, segundo eles, com menos exigências e práticas litúrgicas. Então, realmente é uma situação vexatória e que merece a atenção da liderança religiosa, porque eles vêm, através das redes sociais, trabalhando muito fortemente nesta visão. Uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção, que essa comunhão, que essa união, ela só tem sentido se ela estiver em Cristo, né? Então, só tem sentido se estiver em Cristo e só tem como exercê-la no ajuntamento de pessoas, naquilo que a gente pode dizer a congregação local de pessoas. Porque não tem como se fazer um culto individual
e exercer o amor fraternal entre os membros do corpo de Cristo. Então, não tem. Então, esta visão desigrejados defendem muitas teses. Por exemplo, na visão desigrejados, o modelo congregacional ou igreja como instituição religiosa, para eles, se tornou ultrapassada. A igreja tradicional, segundo eles, é ambiente de insatisfação pelo excesso de regras e exigências. A igreja, para eles, é algo que produz muita decepção com promessas que nunca se cumprem. E a igreja congregacional, para eles, também é um ambiente de exploração. E, como igrejas orgânicas, os desigrejados colocam menos ênfase nos edifícios ou locais de reunião. E, na visão desigrejados, a igreja só pode ser vista apenas como igreja não denominacional, igreja primitiva ou doméstica, igreja orgânica ou essencial. Então, qualquer instituição que falar de um nome, como é comum nos nossos dias, para eles é algo que se tornou ultrapassado. E o resultado disso é a deserção de milhões de cristãos de todas as religiões que estão aderindo a esta visão e engrossando a fileira dos desigrejados. Na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, realizada em 2016, avaliou nos seus quesitos a prática da religiosidade no Brasil. E essa pesquisa apontou que o grupo mais crescente foi o grupo dos sem religião, identificando um fato até então insignificante. E nessa pesquisa, ele constatou que o grupo de desigrejados pulou de 4% para 14%, ou seja, praticamente quadriplicando, chegando a um índice de 5 milhões de evangélicos hoje desigrejados. 5,8 milhões de cristãos desigrejados. E as projeções para a próxima pesquisa, que seria esse ano, mas foi prorrogada para o ano que vem, eles já falam nas redes sociais que atualmente no Brasil já existe entre 12 e 13 milhões de pessoas evangélicas desigrejadas. Então, o número realmente é muito assustador. Pastor Ademir, mas essa contribuição do IBGE acaba que traz um alerta para todos nós, né? Traz um alerta para todos nós. E o que poderia ser feito? Na opinião do senhor, o que poderia ser feito para minimizar essa situação? A gente analisando todas as teses dos desigrejados, no cômputo geral, eles não têm fundamentação bíblica para entrar nesta visão. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar e ser coerente e ter hombridade para admitir que boa parte das igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, desvirtuaram a teologia da prosperidade. E, nesse desvio, eles fazem, de fato, promessas que não têm amparo bíblico e que, ao invés de conquistar pessoas, eles inflam as igrejas, mas que, com o passar do tempo, a pessoa cai na realidade e vê, constata que não ocorre essa prosperidade como eles anunciam. E, diante disso, eles frustram e decepcionam muitas pessoas. Então, realmente, nesse ponto, eu diria assim, são meias-verdades que tem esse ponto a considerar, que realmente as igrejas não podem partir para o desespero e
e entrar nesta mesma linha. Eu, como já foi dito no início, eu já tenho 40 anos que sou evangélico. E eu posso dizer que, quando eu aceitei Jesus, não existia sequer culto de libertação. Mas quando a primeira igreja, a primeira igreja brasileira importou da América do Norte o culto de libertação, eu posso dizer que a própria instituição nossa, Assembleia de Deus, partiu para uma visão pragmatista, na medida em que se sentiu a necessidade de implantar na sua liturgia o culto de libertação nos mesmos parâmetros em que as religiões que estavam trazendo seguia. E isso, no primeiro momento, pareceu positivo, mas ao longo do tempo a gente viu que foi um prejuízo extremamente grande para a doutrina e para a liturgia do nosso segmento. Pastor Demir, o senhor está me abrindo a mente, o senhor está me abrindo o entendimento para umas questões que, quando a gente olha assim, a grosso modo, parece que não, mas quando analisamos os detalhes, não tem como negar. Essas formas de se conduzir acaba causando um distanciamento das pessoas, porque esses movimentos acabam prometendo, né? Acabam fazendo promessas, despertando, quem sabe, uma falsa esperança, e aí, se não acontecer aquilo, a pessoa se decepciona, a tendência do decepcionado é se distanciar mesmo. E, com isso, eles fecham a porta dos céus para as pessoas e maculam o nome do Evangelho, e, além do mais, a igreja evangélica como um todo, salvo uma ou outra, não se preparou para enfrentar as mudanças tecnológicas que nós temos nos nossos dias. Então, basicamente, salvo uma quantidade minimamente pequena, nenhuma igreja expressiva do Brasil está na mídia. Por outro lado, a mídia teve uma grande explosão, como o WhatsApp, o Facebook, recentemente o Instagram e, especialmente, o YouTube. Essa visão desigrejada, eles pregam que a igreja, como eu li no início, ela deve ser vista como essencialmente doméstica. E eles pregam nas redes sociais que a igreja que as pessoas devem voltar para o modelo da igreja doméstica na época primitiva. Ou, em outras palavras, a igreja na sua fase inicial. Mas, na verdade, é um laço que eles estão colocando para as pessoas. Porque, à luz da palavra de Deus, a igreja nunca teve um momento que ela foi essencialmente doméstica. Por falta de espaço físico para a igreja se reunir no seu momento inicial, vez por outra, eles faziam cultos nas residências, mas não existe nenhum embasamento bíblico para provar que Cristo, em algum momento, trouxe essa natureza para a sua igreja. E, na verdade, não foi apenas necessariamente por falta de locomoção. É porque, quando Cristo se humanizou entre nós, ele sofreu uma oposição muito grande do partido político e religioso chamado fariseus, e que acabou culminando com a morte de Cristo. Mas, após a morte de Cristo, as perseguições se intensificaram. E a residência era um local mais seguro para os crentes cultuarem a Deus e se livrar das perseguições. Mas, se a gente analisar a palavra de Deus, desde do início, dos primeiros contatos que Deus teve com o seu povo, através dos hebreus,
ele fez questão de criar um ambiente exclusivo para se cultuar a Deus. Mesmo quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, antes de construir o tabernáculo móvel, Moisés já tinha uma tenda para atender o povo, mesmo ele tendo a sua tenda onde ele residia com a sua família. Mas logo em seguida, ele, por ordem do Senhor, ele construiu o tabernáculo móvel, mesmo sabendo que o povo não estava estabelecido na terra. Eles ora caminhavam, ora eles paravam e ficavam por um tempo, e o tabernáculo era montado e desmontado na medida em que eles paravam e se locomoviam. E quando eles entraram, então, na Terra Prometida, através do rei Salomão, ele construiu o templo, e Deus disse que o seu nome estaria ali de forma perpétua. E com o passar do tempo, o povo se decaiu da comunhão com Deus, ao ponto de ser levado novamente para um outro cativeiro na Babilônia. E lá, sem a ausência do templo, eles construíram sinagogas, que veio fazer parte da liturgia do povo judeu até os tempos de Cristo e até anos seguintes. Mas um pouco voltando atrás, quando eles voltaram da Babilônia para a sua terra natal, eles, de alguma forma, ficaram com dificuldade para construir o templo, e Deus falou incisivamente, através dos profetas, para que eles construíssem o templo com a promessa de que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. E quando Jesus veio, se encarnou entre nós, mesmo a religião estando em um momento de decadência, Jesus ainda assim reconheceu o templo como santuário de Deus, e ele disse por diversas vezes que o templo que os judeus tinham, onde eles cultuavam a Deus, era realmente um santuário e a casa de Deus, embora não concordasse com o comportamento espiritual, especialmente da liderança. E assim ele tanto pregou no templo como pregou nas sinagogas. E Paulo, que deu continuidade à obra missionária, por onde Paulo passava, ele fundava igrejas. E quando a igreja cresceu, que teve uma outra decadência espiritual, no ano de 1517, Martim Lutero proclamou a reforma da igreja e recepcionou também, admitiu o ato congregacional como sendo uma instituição divina. E nos tempos atuais também não é diferente. Então, pensar numa mudança e interpretar como ultrapassada é por um espírito de insubmissão, é um espírito que está operando nos últimos dias e certamente vai conduzir muitas pessoas, com o passar do tempo, para uma decadência na sua fé. Às vezes, aparentemente, deixar de congregar, no primeiro momento, soa de maneira positiva, mas a gente vai ver ao longo dos tempos que é um grande prejuízo para a fé. Então, a igreja, diante disso que o senhor está falando, tem que andar pelo caminho da oração, do jejum, da santificação, para que, com isso, a igreja consiga atrair essas pessoas novamente. Exatamente. E, além disso, quando Cristo institucionalizou a sua igreja, como eu disse no início da fala, ele a institucionalizou para que a igreja pudesse usufruir a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Já falei, mas estou repetindo. Sem modismos, sem invencionismos. Isso. E ele cita o Espírito Santo através dos apóstolos, tanto Paulo como João, como Pedro, em todo o contexto da nova aliança,
eles falam incisivamente da necessidade da comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Então, quando a gente lê em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, a gente encontra a institucionalização ministerial, que se a igreja fosse essencialmente doméstica, ou fosse a comunhão essencialmente entre o cristão e Deus, não haveria necessidade do corpo ministerial. Então, ele fez questão de dizer que ele estava criando o corpo ministerial da igreja, que compunha de evangelistas, pastores, ensinadores, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, diz o texto de Efésios 4, diz assim, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores e mestres. Aí, no versículo 12, ele diz por que ele criou, para qual fim ele criou, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, não tem como haver essa edificação, não tem como haver esse estímulo, como diz no texto que nós lemos, em Hebreus, capítulo 10, não tem como haver o estímulo dos membros entre si, se não houver o ato de congregar. Então, assim como o corpo humano, para que ele seja saudável e a vida permaneça no corpo, o corpo precisa de interação através da circulação sanguínea, de temperatura, de oxigenação, de correntes elétricas para receber, captar, receber informações e mandar para o corpo. E essa temperatura, a gente sabe que se a pessoa estiver num ambiente que essa temperatura baixar abaixo de 29 graus, ele pode ter uma hipotermia e dar uma parada cardíaca e morrer. Então, precisa dessa temperatura, precisa desse calor humano, para que a igreja seja mais eficiente, mais eficaz. Então, essa visão desigrejada, ela está levando as pessoas a uma destruição fatal, salvo uma ou outra exceção que vai conseguir sobreviver. Ouvindo o senhor falando essas coisas, eu me lembrei de um autor por nome de Rick Warren, que ele falou que na igreja precisa acontecer discipulado, evangelização, adoração, precisa haver serviço e algo que me chamou muita atenção, precisa ter comunhão. Comunhão. Se tirar essa comunhão, perde-se a razão de ser do corpo de Cristo. É muito fácil a gente diagnosticar isso aí. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, aquelas pessoas que não tinham uma fé tão estruturada, eles, em pouco tempo, se amoldaram a ficar em casa e eles não estão tendo prazer e vontade de vir à igreja. Então, só por pouco tempo, que a pandemia no Brasil tem pouco mais de um ano, já está gerando um fato bastante percebido. Imagina a pessoa ficar, depois de 5 anos, fora da igreja, servindo a Deus só na sua casa. Porque o ser humano, a gente sabe que o ser humano, ele precisa de alguém que esteja com autoridade sobre ele, estimulando, exercitando a fé para que ele possa ter uma fé dinâmica. E porque também no ato de congregar, ele é estimulado a ler a Bíblia, ele é estimulado à oração, ele é estimulado à santificação, ele é estimulado a
a vigilância, ou seja, ele é estimulado a uma vida devocional. E quando ele perde esses estímulos, a tendência é se amoldar, como diz em Romanos, capítulo 12, quando diz, não vos conformeis com esse mundo. O sentido original desta língua está dizendo, não com a forma do mundo. Então, quando não tem a presença da igreja como organização, as pessoas se perdem. Então, facilmente também a gente percebe nas pessoas que não têm a habitualidade de frequentar a igreja, eles não sabem quase nada de Deus, não sabem quase nada da palavra de Deus. Então, a igreja, quando foi instituída por Cristo, ela já foi instituída com a natureza como organismo e como organização. Quando Cristo se reunia com seus discípulos, como no dia da ceia, que celebrou com seus discípulos, quando ele se reunia nas sinagogas, ali estava registrado a presença da igreja como organização. Inclusive, no dia de Pentecostes, quando eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo, ali a igreja se apresentava não necessariamente como organismo, mas como organização. Quando Cristo também apareceu a João na visão das revelações do Apocalipse, ele mandou 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. Quando a Bíblia se refere à igreja como organização, geralmente o verbo ser, ele está no singular. Por exemplo, quando Cristo fala assim, eu edificarei a minha igreja, ele está usando o artigo definido no singular. Aí está se referindo à igreja como organização, especialmente. Mas quando ele diz as igrejas que estão na Ásia, as igrejas que estão em Laodiceia, e assim sucessivamente, está se referindo à igreja como organização. Além disso, a palavra religião não surgiu por acaso. A palavra religião vem do grego, claro que todos sabem, que significa religare. Então, a religião não salva, mas a religião, quando genuína, ela é um coadjuvante criado por Cristo para ser um braço estendido para a pessoa na terra, para conduzir ele para os caminhos e para o reino dos céus. Então, é fundamental a existência da religião. É algo coerente, coeso com a vontade de Deus. Na visão dos igrejados, algumas coisas eu quero pontuar. Eles querem viver com menos regras. Aliás, eles querem viver, primeiramente, sem liturgia. E a gente sabe que a liturgia é a essência do culto que se presta a Deus, que se fala de reverência e temor. Então, se a pessoa quer prestar um culto a Deus na sua casa, sem liturgia, ele vai prestar um culto a Deus sem reverência e sem temor. Quem sabe ele vai estar lendo a Bíblia com a televisão ligada e o time jogando bola, e ele vai lá e grita um gol em pleno culto que ele está prestando a Deus. Às vezes até bebendo um vinho. Às vezes até bebendo. E, além disso, também ele diz que eles querem viver sem regra e sem exigência. Também é uma ignorância, eu posso até dizer que é uma ignorância extrema, porque tudo na vida se funciona com regras, exigências e disciplinas. Até mesmo no mundo da criminalidade. Toda instituição séria tem suas regras. Todas as instituições sérias, e até mesmo aquelas entidades que estão à margem da lei, como o mundo da criminalidade, embora sendo de forma espúria e estão à margem da lei, eles têm regras e têm disciplina. E eles julgam e absolvem ou punem as pessoas que não cumprem. Então, à luz da palavra de Deus, o único lugar que não tem regras e exigência é no inferno. Mas para aqueles que estão servindo a Deus, o céu tem muros e tem portas, portanto, tem regras e exigências. Então, é uma aberração imaginar que vai prestar um culto a Deus e viver sem regras e sem exigências.
Pastor Ademir, mas como eu estou feliz de ouvir tudo isso. Foi ratificando no meu coração muitas coisas que eu vinha pensando e o senhor veio ratificando isso no meu coração e para mim está sendo um momento muito, muito edificante. Então, pastor Gilmar, e eu também pontuo mais 2 ou 3 pontos aqui para me finalizar. Eu digo assim que boa parte do que vem ocorrendo, não deixo de admitir que a igreja também tem seus erros e precisa melhorar, mas boa parte do que vem ocorrendo com essas pessoas são pessoas que não têm a prática da vida devocional, entre elas a leitura da palavra de Deus. Porque a Bíblia, falando de si própria, ela diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, em um dos seus sermões, feito enquanto estava conosco, ele disse assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, infelizmente, nós temos um número significativo de cristãos que estão na igreja há anos e praticamente não conhecem nada da palavra de Deus. Então, eles se tornam presas fáceis para essas inovações que aparecem na casa de Deus, no contexto evangélico, melhor dizendo. E também, Jesus, falando em outro sermão, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós encontrais nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, boa parte desses cristãos estão enveredando por esses caminhos, porque esta visão, na verdade, embora o seu discurso esteja dizendo que eles querem levar as pessoas para um ambiente doméstico, na verdade, os desigrejados é uma religião digital que se instalou nas redes sociais para atrair, para tirar das igrejas, enquanto organização, adeptos para ser seus seguidores. E eu me lembro de uma frase que John Bunyan, no livro O Peregrino, na revelação que ele teve da caminhada do cristão para o reino de Deus, no século XVI, ele recebeu de Deus uma frase que dizia assim: até na porta dos céus há um caminho para o inferno. Então, nós devemos vigiar durante toda a nossa existência sobre a face da terra, porque até mesmo na reta final, o inimigo se valerá de todas as táticas que ele tem à disposição para desencaminhar as pessoas dos caminhos do Senhor. Fica aí um grande alerta, viu? Você que nos assiste, você que nos acompanha, pastor Ademir Araújo está trazendo um alerta de Deus. Cuidado com esses movimentos, cuidado com essas tendências, cuidado com esses ensinos espúrios, esses ensinos proferidos por pessoas tidas como pessoas de Deus, pode te tirar do caminho certo. E o caminho certo é Jesus Cristo. É isso mesmo. Então, pastor Gilmar, eu finalizo falando aos caros irmãos que estão nos assistindo e amigos que nos assistem nesse instante, para você saber selecionar o que você vai ver nas redes sociais. Infelizmente, é minimamente pequeno o número de pregadores, especialmente pentecostais, que estão nas redes sociais trazendo um ensino metódico e analítico da palavra de Deus. Então, eu quero recomendar a você que está nos assistindo a assistir às pregações do canal do pastor Gilmar Tavares, assistir e se inscrever, porque ele tem conhecimento, tem espiritualidade e tem provado ao longo da sua existência que a sua mensagem é uma mensagem cristocêntrica e desprovida dessas ideologias que estão trazendo morte espiritual para as pessoas.
É incrivelmente gigantesco o número de mensagens que elas objetivam apenas a massagear o ego das pessoas, trazer um evangelho sem cruz, sem sacrifício, sem santificação, e assim é o evangelho que agrada as pessoas. Mas o evangelho de Cristo, ele tem cruz, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflição. Então, tem cruz, tem desafios e tem renúncia. Tem renúncia. O evangelho que apenas massageia o ego das pessoas está estragando as pessoas. Então, foi muito bom estar com o pastor Gilmar e você nos assistindo nesse momento, numa oportunidade tão ímpar como essa. O endereço do canal do pastor Aldemir vai estar aqui na descrição do vídeo. E, como ele disse, nos ajude compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal. E nós vamos estar aqui trabalhando e preparando mais conteúdo para compartilhar com todos vocês. Nós queremos finalizar com o pastor Aldemir Araújo, pedindo para que ele ore por nós. Então, vamos orar. Nosso bondoso Deus, nós te adoramos e te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos deu de estar juntamente aqui com o pastor Gilmar, através do seu canal, levando a um número expressivo de pessoas uma palavra de reflexão e de alerta para que não venha cair em mais essa armadilha que o inimigo tem levantado contra a igreja. E como diz a tua palavra, que nós não vamos baixar a guarda, porque o Senhor Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, quem é a igreja do Senhor, ouve a voz do seu pastor, ouve a voz da palavra de Deus. E nesse instante, nós queremos pedir que o Senhor venha dar graça e força para o pastor Gilmar, para que ele tenha condições, tanto física como emocional, para enfrentar os desafios que estar nas redes sociais, investindo financeiramente sem retorno, mas que, mesmo assim, o Senhor dê graça a ele para que ele continue sendo uma voz no meio de uma geração que não sabe diferenciar entre a mão direita e a esquerda, no sentido espiritual. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos, crendo na tua bênção, no poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Aldemir, muito obrigado mais uma vez. Um abraço para a pastora Flávia, um abraço para os meninos, família que eu amo, conheço de longa data. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. Estamos aqui finalizando o nosso quadro Comenta o Texto, com a participação do pastor Aldemir Araújo. Que participação abençoada, rica, que cooperou com o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, que ratificou muitas coisas em nossos corações acerca da palavra de Deus dentro desse assunto. Estamos aí trabalhando, daqui a pouquinho tem mais conteúdo para compartilhar com vocês. Ore por nós, estamos daqui orando por vocês e vamos firme. Fica na paz.